Obrigado, carinho dos irmãos, toda glória seja dada a Jesus. Podem sentar, fiquem à vontade, meus queridos. Como nós sentimos honrados em podermos estar aqui, nós admiramos tanto a Igreja do Evangelho Quadrangular, o crescimento que ela tem tido, poderoso, como Deus tem usado essa igreja de uma forma tão gloriosa. Parabéns, parabéns mesmo. Nós sentimos muito felizes com o que Deus está fazendo nos amados. Obrigado, querido. E parabéns, parabéns mesmo por tudo que Deus está fazendo aí nos irmãos e através de cada um dos amados. O pastor Toninho me pediu, nós estávamos lá em Belo Horizonte, quando eu dei essa palavra, ele ouviu, ele falou, eu quero que você dê essa palavra lá na conferência em Foz do Iguaçu. Então, eu vou estar trazendo esta palavra, mas antes eu quero só dizer como eu sinto tão honrado em ter minha esposa querida, que eu amo tanto, aqui comigo. Eu sempre digo assim para ela, quando ela me pede qualquer coisa, eu falo assim, amor, seu desejo é uma ordem. Suas mais leves inclinações são minhas mais fortes determinações. Suas mais suaves aspirações são minhas mais obstinadas perseguições. E seus sonhos mais passageiros são minhas visões mais permanentes. Ela está me pedindo agora para levar lá para o Paraguai fazer compra. Ela sempre brinca comigo, ela fala assim, tá plantando, para de noite colher, Mas essa vida com Jesus é maravilhosa, não é mesmo, queridos? Olha para o seu vizinho e fala assim, o papai do céu vai te pegar de jeito agora. Aleluia. Prepare o seu coração. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho intitulado 4 segredos para o crescimento da sua igreja. Quantos creem que Deus quer que a igreja local onde você trabalha, onde você pastoreia, quantos creem que Deus quer que essa igreja, essa sua igreja, ela cresça em qualidade e quantidade para a glória de Jesus, amém? Esse é o primeiro segredo, sabia disso? O primeiro segredo é que nós temos que corrigir a nossa teologia acerca do crescimento. Eu falo com muito carinho, mas às vezes até pessoas que são muito apaixonadas por Jesus, mas elas foram enganadas pelo maligno com certas falácias, certos sofismas do inimigo. E elas falam assim, olha, Deus não quer quantidade, Deus só quer qualidade. A qualidade que é importante para Deus. Irmãos, Deus quer qualidade, mas Deus quer quantidade também. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Muitas pessoas têm sido enganadas pelo maligno. Às vezes até pessoas que se dizem que conhecem muito a Bíblia, muito a visão de células, falam que olha, talvez Deus não quer que sua igreja cresça. Não caia nessa mentira. Olha, eu vou te falar, qualquer um que fala assim é porque ele nunca pastoreou uma igreja grande. Porque qualquer pessoa que chegou a pastorear uma igreja grande, ele sabe o preço que ele pagou para chegar lá, e ele sabe que um dos segredos para fazer aquela igreja crescer é parar de acreditar nas mentiras do diabo, que Deus não quer que a igreja cresça, e começar a acreditar que em fé essa igreja vai crescer em nome de Jesus. Então, uma vez que a pessoa aprendeu esses princípios de fé e fez a igreja crescer grandemente, e nunca mais vai ensinar uma besteira, dizendo, talvez Deus não quer que sua igreja cresça. Isso não é verdade. Irmãos, com bilhões e bilhões de pessoas morrendo, indo para o inferno todo dia, eu lhe garanto, Deus quer que sua igreja cresça. Sabe por que os números são importantes para Deus? Tem pessoas que até falam assim, olha, números não são tão importantes para Deus. Posso ter uma aguinha, por favor, uma água natural aí, se for possível?
Sabe por que sabe o que muitas pessoas falam assim, olha, veja bem, números não são tão importantes para Deus. Deus não está interessado nos números. Mas é interessante, porque o Espírito Santo fez questão de registrar números no livro de Atos. Na primeira pregação, depois no dia de Pentecostes, o Espírito Santo fez questão de registrar que 3.000 se converteram. Depois o Espírito Santo fez questão de registrar 5.000. O Espírito Santo fez questão de registrar números. E é interessante que a Bíblia, vez após vez, no livro de Atos, fala assim, que o número dos discípulos multiplicou-se grandemente. Número dos discípulos, não número de convertidos. Não. Número de discípulos. Então nós vemos a preocupação que Deus tem com quantidade, o número dos discípulos, a qualidade. Ele não fala número de convertidos, ele falou número de discípulos. Jesus não disse, ide fazei convertidos. Jesus disse, ide fazei discípulos. Fala de qualidade, discipular profundamente. Mas Jesus não disse, ide fazei discípulos de um pequeno número. Não, Jesus disse, ide fazei discípulos das nações. Então nós vemos aí a preocupação com a quantidade. Querido, obrigado. Excelente, obrigado, viu? Então, veja bem, irmãos queridos, por que números é extremamente importante para Deus? Porque cada número significa um ser humano que vai viver eternamente no céu ou no inferno. Então Deus está extremamente interessado em números. É igual o pastor Show, o pastor da maior igreja do mundo, disse. Ele falou, olha, quando nós dizemos, Deus não está preocupado em números, eu não vou preocupar também em crescer numericamente, só em qualidade. Isso aí está demonstrando não somente uma falta de visão, isso está demonstrando uma falta de compaixão para com as bilhões de pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Não, irmãos, nós não podemos nos dar o luxo de pensar pequeno. Nós temos que crer por grandes coisas. E eu quero declarar que a sua igreja vai crescer em nome de Jesus. E ela vai crescer em qualidade e ela vai crescer em quantidade. Quando alguém diz assim, nossa igreja não tem muitos números, mas nós temos muita qualidade. Com todo o carinho que eu lhe digo, eu duvido que tenha qualidade. Sabe por quê? Porque se tivesse qualidade, ela ia crescer em quantidade. Porque a qualidade gera quantidade. Amém? Ovelha sadia sempre dá muita cria. Se as suas ovelhas forem sadias, elas vão dar muita cria. E logo, logo, se você tiver qualidade, você vai ter muita quantidade, para a glória de Jesus. Olha para o seu vizinho e fala assim, prepare-se, porque a sua igreja vai crescer muito. Agora, você sabe qual é o salmo mais citado no Novo Testamento? Isso aqui é interessante. Você sabe qual é o salmo mais citado no Novo Testamento? Aliás, alguns teólogos dizem que é o trecho da Bíblia mais citado no Novo Testamento. Interessante porque hoje em dia os salmos mais conhecidos são o quê? Salmo 91, Salmo 23. Mas você sabia que na igreja primitiva tudo indica que esses não eram os salmos mais conhecidos? Você sabia que tudo indica que o salmo mais conhecido era esse que é o mais citado no Novo Testamento? Que é o mais citado no Novo Testamento. Qual salmo é esse? É o Salmo 110. Abra sua Bíblia lá, por favor, para Salmo 110. Salmo 110, a partir do primeiro versículo, ele diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
o Senhor enviará de Sião. Tá? Daqui um pouco eu vou chegar nesse versículo 2, mas vamos só relembrar o que ele está falando aqui. Aqui é uma profecia que o salmista fez centenas e centenas de anos antes de Jesus nascer aqui na terra, mas a profecia era quando Jesus fosse morrer e ressuscitar. E ele disse que o pai um dia vai dizer para o filho, né, como ele já disse, quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, o pai disse ao seu filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Agora, lá no livro de Hebreus, a Bíblia fala que quando Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, Ele não deixou nada fora, que tudo ficou debaixo dos seus pés, igual o Efésios, primeiro capítulo, diz que quando Deus ressuscitou Jesus e o ascendeu aos céus, ele foi assunto aos céus, que Deus o colocou muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Só que o autor de Hebreus diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: mesmo que todas as coisas já estão debaixo dos pés de Jesus, nós ainda não vemos todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Em outras palavras, teoricamente, espiritualmente, tudo já está debaixo dos pés de Jesus, mas na prática nós ainda não vemos isso acontecer. Se tudo estivesse debaixo dos pés de Jesus, não teria mais violência, assalto, não teria mais pecado, miséria, nós veríamos o mundo todo convertido, todo mundo curado, todo mundo transformado, as famílias de todos felizes, não teria mais divórcio, se tudo tivesse realmente na prática debaixo dos pés de Jesus. Agora, como que Deus quer? Veja bem, Deus quer que isso que já está na esfera espiritual possa se materializar para a esfera natural. Qual é o instrumento que Deus escolheu para levar esta realidade espiritual, que tudo já está debaixo dos pés de Jesus, para que se materialize no mundo material? O instrumento é a igreja. Por isso que ele fala no versículo 2, o Senhor enviará de Sião. Muitas vezes os teólogos vão te dizer que quando você vê essa expressão Sião no Velho Testamento, muitas vezes são palavras proféticas acerca da igreja. Então você pode traduzir isso assim: o Senhor enviará da igreja, da sua igreja, o cetro do seu poder. Que cetro? Cetro é o que o rei segura para reinar. Ele fala o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os inimigos. Então ele mostra que o instrumento que Deus quer usar para subjugar todas as obras malignas desse mundo, para colocar em prática aquilo que já é uma realidade espiritual, o instrumento que Deus quer usar é a igreja. Aí ele diz qual vai ser a maneira que a igreja vai ser usada para fazer isso. Versículo 3, olha só: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Em outras palavras, Deus vai mobilizar um exército de voluntários, um exército dos chamados, entre aspas, leigos, de pessoas que não são financiadas para a obra, mas que vão viver apaixonadas por Jesus e vão ser usadas por Deus. É aí que nós vemos a visão de células tão tremenda, porque nós sabemos que na igreja primitiva todo mundo trabalhava para Jesus, todo mundo ganhava almas e todo mundo cuidava bem daquelas almas, discipulava as almas. Todos os cristãos abriam suas casas para terem a igreja no lar, o que nós chamamos de células. Todo mundo trabalhava assim. Então hoje em dia nós vemos mais uma vez esse neoclericalismo que tenta manter o ministério só na mão dos obreiros tempo integral. Esse neoclericalismo está sendo acabado, Deus está colocando o ministério de novo na mão do povo, e o povo de Deus
o povo de Deus estão todos sendo treinados como liderar a célula, como ganhar almas para Jesus, como discipular aquele novo convertido, como multiplicar a célula, como treinar um líder de célula, como supervisionar várias células. É uma coisa linda que está acontecendo, é uma revolução. Agora ele fala como que esse povo voluntário vai agir, qual vai ser alguns segredos desse povo voluntário. Ele fala assim no versículo 3: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Eles têm que estar cheios do poder do Espírito Santo, eles têm que depender do Espírito Santo, não pode depender do seu próprio conhecimento. Que mais? Com santos ornamentos, eles têm que andar em santidade. Deus está fazendo uma revolução de santidade no meio do seu povo. As pessoas estão aprendendo a se abrir sobre os seus pecados com o discipulador, não para ser perdoado. Para ser perdoado eu confesso meu pecado para Deus, mas para ser curado, para ser tratado, para andar em santidade. Esse novo exército que Deus está levantando, irmãos, que vai ganhar o mundo para Jesus, essa nova raça é uma raça que anda em santidade. Que anda em santidade contra o pecado, contra as obras malignas, contra a imoralidade, e anda em tanta santidade que ele respira a presença de Deus, e aonde essa nova raça vai, milagres acontecem, multidões estão convertendo, e a igreja está crescendo e multiplicando para a glória de Jesus. O que mais que ele diz aqui? Ele diz: como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Esse orvalho fala de uma unção toda especial que esmaga o jugo do inimigo. E ele mostra que é a juventude, esse espírito de jovem que Deus está levantando. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você, muito interessante. Eu quero mostrar algo aqui para você, veja bem. Quando Jesus ressuscitou, o Pai disse assim para Jesus: assenta-te à minha direita, até que todos os seus inimigos sejam feitos por estrado dos seus pés. O que a Bíblia diz? Que Jesus está lá sentado, esperando, até que todos os seus inimigos sejam feitos por estrado dos seus pés. Diga, esperando. Então Jesus está esperando. Tá. O Pai disse: pode esperar, até que eu coloque todos os seus inimigos na prática debaixo dos seus pés. Então Jesus está lá esperando. Muito bem. O que nós, como igreja, temos feito? Muitas vezes, não essa nova raça que Deus está levantando, mas no passado, o que nós fazíamos como igreja, irmãos? Nós estávamos aqui na terra também esperando. Jesus, volta logo, que a coisa está ficando preta, Jesus. A coisa está ficando feia. O amor de muitos está esfriando. A coisa está horrível, Jesus. Volta logo, Jesus, antes de eu desviar também. Misericredo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. É interessante que todas as profecias negativas na Bíblia sobre a igreja já foram cumpridas, já faz tempo. O amor de muitos já esfriou, já faz muito tempo isso. Todas as profecias negativas sobre a igreja já se cumpriram, mas só falta ser cumprido as profecias positivas. Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. De Sião virá o cetro que governará a terra. Todos os reinos desse mundo se tornarão um reino do nosso Senhor Jesus. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a terra será cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. Todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, meu irmão, prepare-se, porque você vai ver antes de Jesus voltar uma igreja triunfante que vai conquistar o mundo para Jesus. Em nome de Jesus, isso é uma realidade. Amém? Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,9. Ele diz o seguinte, 2 Pedro 3,9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ele está falando da segunda vinda de Jesus. Ele falou: olha, ele não está demorando
em cumprir a sua promessa de voltar, como alguns estão acusando ele de estar demorando. Não, ele diz, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só, essa é a vontade de Deus. A Bíblia está escrito aqui em preto e branco, irmãos, que a razão que Jesus não voltou ainda é porque ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha, se Jesus tiver, quando isso foi escrito, quando o apóstolo Pedro escreveu isso, irmãos, no mundo todo só tinha mais ou menos 350 milhões de habitantes. Se Jesus tivesse voltado naquela época, já tinha talvez não sei, talvez uns 50 milhões que já tinham convertido, mas faltava 300 milhões que iam ser perdidos. Mas se Jesus voltar agora, vai bilhões e bilhões que vão ser perdidos, irmãos. Então por isso, eu posso estar enganado, mas eu creio que não volta por enquanto não. Porque se ele não voltou, se aqui está falando que a razão que ele não voltou naquela época é porque não queria que nenhum perecesse, agora que muito mais ia perecer. Você não tem que ser um cientista nuclear para entender isso. Veja bem, queridos. Alguém falou, mas você pode estar errado, né? Jesus pode voltar a qualquer hora, não é mesmo? Pode, eu reconheço. Ele pode voltar até enquanto eu estou pregando aqui, de repente, você só vai ver a roupa, ficar aqui, o microfone. Não, você não vai ver porque você vai subir também, né? Vocês não vão ver não, vocês vão subir comigo, aleluia. Só que até agora, irmãos, a minha teoria estava certa. Eu já vim muitos anos falando que ele não ia voltar. E eu estava certo. E os outros que falavam que ele ia voltar no ano 2000, no ano 2007, então estava tudo errado. E eu falei, ele não vai voltar até a gente ganhar o mundo para Jesus. E eu fico falando, ele não vai voltar, porque ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ah, pastor, todos vão converter? Todos talvez não. Mas eu vou dificultar para as pessoas na minha cidade irem para o inferno. Vou ganhar tantas almas para Jesus, que se alguém insiste em ir para o inferno, vai ter que sair da minha cidade, porque todos lá vão entregar a vida a Jesus. Eu vou declarar isso, nós vamos tomar posse disso, e nós vamos crer por isso, em nome de Jesus. Olha o que ele disse aqui. Olha o que ele diz no versículo 12. 3 versículos abaixo. 3 versículos abaixo do versículo 9. 2 Pedro 3,12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ele fala que não é só para você esperar Jesus voltar, é para você apressar a volta dele. Bem, se ele não voltou ainda porque não quer que nenhum pereça, como que você vai apressar a volta dele? É ganhando o mundo para Jesus. Você vai apressar a volta dele. Então, olha o drama que tem acontecido. Olha aqui, irmãos, olha aqui para mim. Jesus lá no céu, porque a Bíblia fala que Deus escolheu a igreja. A Bíblia fala que até os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas Deus falou, não. Isso é privilégio da minha igreja, para ganhar o mundo para Jesus. Muito bem, então Jesus está lá, esperando, até que todos os seus inimigos sejam feitos prostrados aos seus pés. Como que o Pai vai fazer isso, irmãos? É através da igreja. Romanos 16, 20, ele fala assim, e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Olha só, como que o diabo vai ser totalmente derrotado? Através da igreja. Então Jesus está esperando em quem, irmãos? Na igreja. Deus vai usar a igreja para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus está lá no céu. Olha o que tem acontecido. Jesus está lá no céu, esperando a igreja agir e esmagar Satanás debaixo dos pés. E a igreja, muitas vezes tem estado aqui na terra, esperando, Jesus, quando que você vai voltar para vir acabar com o diabo, que a coisa está ruim? E Jesus está lá no céu dizendo, quando que vocês vão acabar com o diabo para eu poder voltar? Aí um fica esperando no outro, e por isso que ele não voltou até hoje.
Mas tem uma coisa, ele está certo, nós que temos estado errado, porque nós não devemos só esperar a vinda dele, nós devemos apressar a vinda dele, esmagando o Satanás, até que toda obra maligna seja desfeita, derrotada, e o reino de Deus implantado, amém? Aleluia, glória a Deus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Olha para o seu vizinho e fala assim: você tem cara de demolidor de demônio mesmo. Estou falando de 4 segredos para um crescimento da sua igreja. Primeiro segredo, temos que corrigir a nossa teologia acerca do crescimento. Segundo segredo, temos que estar cheios de Jesus. Temos que estar cheios de Jesus. As coisas de Deus são tão simples. Mas eu vou te falar uma coisa: se você quer ganhar muitas almas para Jesus, se você quer ver sua igreja crescendo, só tem um jeito: é se você estiver cheio de Jesus, cheio da presença de Jesus. É quando você está cheio de Jesus, você vai atrair as pessoas para Jesus. Quando você está cheio de Jesus, as pessoas vão querer estar perto de você. Uma igreja sadia, bem discipulada, cheia de Jesus, atrai pessoas para Jesus. Todo mundo quer entregar a vida a Jesus. Quando você está cheio de Jesus, você atrai as pessoas para Jesus. Eu realmente, não é porque ela está aqui não, porque eu sempre falo isso mesmo na ausência dela, mas eu admiro muito minha esposa, porque ela é muito santa, muito cheia da presença de Jesus. E quantas vezes a gente vai pagar no caixa alguma coisa, e a menina lá do caixa olha assim para minha esposa e fala assim: ai, que sorriso bonito, o que é que você tem? Aí minha esposa fala: Jesus. Quantas vezes eu já vi minha esposa ganhar almas para Jesus? Minha esposa, inclusive, agora, recentemente formou em psicologia. Ela teve que estudar psicologia para me entender melhor, sabe, irmãos? Mas, brincadeira, mas minha esposa, lá na Unifor, que é uma das universidades mais respeitadas na área de psicologia do Brasil, ela estava lá no curso, e uma doutora, que é uma sumidade, essa doutora muito respeitada, a professora dela, procurou ela depois e falou assim: por que você tem esse sorriso? Porque o nome dela é Carla Andréa, então na escola era conhecido como Carla. Carla, por que esse sorriso? O que é que você tem que é diferente? Aí ela falou para essa professora, essa doutoranda, né, em tantas coisas, ela falou: é Jesus. E a professora falou: você tem que me falar mais sobre isso, você tem que me contar seu segredo. E ela ganhou a professora para Jesus. A professora está indo para a célula, está indo para a igreja, está sendo discipulada por ela um a um, é convertida, é uma mulher de Deus hoje, para a glória de Jesus, amém? Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas, amém? Agora, eu já vi algumas vezes acontecer comigo também, mas eu estou crendo que vai acontecer mais vezes também, sem precisar de falar nada, mas já está tão cheio da presença de Deus, que as pessoas vão ver Jesus em nós, amém? Quando suas ovelhas estão sendo tão bem discipuladas, tão bem pastoreadas, tão bem cuidadas, elas vão atrair pessoas para Jesus, elas vão arrastar as pessoas para a célula, elas vão arrastar as pessoas para o culto. É impressionante, ovelha sadia sempre dá muita cria. Mas eu estou crendo que vai chegar um ponto que aonde eu vou, sem precisar de falar nada, o poder de Deus vai entrar. Uma vez eu estava num restaurante, uma churrascaria lá em Goiânia, e eu estava lá comendo com um garçom. Eu notei que um garçom estava me olhando estranho assim. Aí eu me disfarcei e fiquei comendo. De repente ele chegou bem perto assim e falou assim: ei, qual o seu segredo? Eu estava lá na carne, né, irmãos? Eu olhei para ele e falei assim: é Jesus. Ele falou: só pode ser Jesus mesmo. Antes de eu ser pastor, eu formei na faculdade teológica nos Estados Unidos, mas eu
completei um curso também de música jazz no Berkeley, em Boston. E lá, enquanto eu estava estudando nessa faculdade de música, eu corria muito, né? Acredite ou não, mas eu corria até 8, 9 quilômetros por dia. E vou voltar a fazer mais física, aleluia. Mas eu estava um dia voltando de correr muito. Eu não era pastor, nem estava com cara de crente, que eu estava com cabelo comprido, só aquele shortinho de nylon, que eu estava correndo, né? Eu estava no ônibus urbano, talvez eram umas 10h30 da noite. E eu no ônibus urbano assim, eu lembro que eu estava em pé lá pensando, como essa vida com Jesus é tão preciosa, tão gostosa, é tão bom seguir Jesus. E eu pensando em Jesus, quando de repente eu notei um outro cara que estava no ônibus, mais cabeludo do que eu, né? Olhando assim para mim estranho. Ele olhava assim. Eu disfarcei e fiquei só louvando Jesus, pensando em Jesus. Quando de repente ele me pegou de surpresa. Ele estava bem pertinho de mim. Ele falou assim, ei cara. Eu falei, o que foi? Porque americano, nós brasileiros somos bem, né, assim, nós abraçamos muito. O americano, se ele não te conhece, ele mantém a distância. Esse cara estava bem pertinho. Ele falou assim, ei cara, o que é que você tem aí, hein? Eu achei estranho aquilo, olhei para ele. Falei, o que você está querendo dizer, cara? Ele falou assim, você sabe o que eu estou querendo dizer. Eu falei, não cara, eu lhe garanto, eu não sei o que você está dizendo. Aí ele falou bem baixinho no meu ouvido, para ninguém no ônibus ouvir. Ele falou assim, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria, cara. Ele disse, cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você. Quase que eu falei para ele que eu não estava tomando droga, mas eu pensei, não, isso é uma ótima oportunidade de falar de Jesus. Então naquele momento eu me tornei um santo traficante. Já que ele estava tudo místico, eu também fiquei bem místico, né? Eu falei assim, cara, você quer saber mesmo o que é que eu tenho, cara? Ele falou, eu quero. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, eu tenho. Eu falei, é Jesus. Aí eu pude falar de Jesus para ele. Jesus é a solução para os problemas da pessoa. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Temos que voltar para as raízes, pastores. Você tem que tirar tempo com Jesus. Você tem que estar cheio de Jesus. Você tem que todo dia ler a Bíblia, orar, chorar na presença de Jesus. Quando você estiver cheio de Jesus, você vai transbordar de Jesus aonde você for. Suas ovelhas vão começar a ficar cheias de Jesus. Esse é o segundo grande segredo do crescimento da igreja, é estar cheio de Jesus. Amém? Terceiro grande segredo, temos que fechar a porta dos fundos. Temos que fechar a porta dos fundos. Quantos, irmãos, toda igreja que é cheia do Espírito Santo, igual nossas são, a minha e a sua, igreja cheia do Espírito Santo, que prega a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, sempre vai ter muitas conversões, não é verdade? Você vê os altares da igreja molhados de lágrimas, muita gente convertendo. Esse domingo mesmo, na nossa igreja em Fortaleza, era tanta gente convertendo, tanta gente entregando a vida a Jesus, chorando, que coisa bonita. Mas eu lhe pergunto uma coisa, para onde vai todas essas pessoas? Você já notou que muita gente converte e às vezes você nunca mais viu aquela pessoa, às vezes a pessoa até está chorando, você nunca mais viu para onde ela foi. Sabe por quê? Olha o erro que nós temos feito, irmãos, olha o erro que nós temos feito muitas vezes. É o seguinte, a gente leva alguém para a igreja, fica orando lá, na hora do apelo, orando em línguas para ele converter. Quando ele converte, vai lá na frente, uau, dá aquele alívio, e aí a gente esquece que é agora que começa o nosso grande trabalho. É agora que começa. Você já viu, por exemplo, uma vez eu lembro que eu e minha esposa estávamos sendo convidados para pregarmos na Europa, e ela falou, amor,
vamos enquanto eu estou grávida, porque ela estava grávida do nosso segundo filho. Ela falou, vamos enquanto eu estou grávida, porque depois dele nascer, aí eu vou estar com 2 bebês. Então vamos enquanto eu estou grávida, porque enquanto ela estava grávida, era até mais fácil ela se locomover do que você tendo... Veja bem, que você acha se uma mãe fizesse assim? Depois que o bebê nascer lá no hospital, ela passa talvez poucos dias lá no hospital, aí ela pega aquele bebê recém-nascido, leva para fora do hospital, coloca debaixo de uma árvore o bebê e fala assim para o bebê recém-nascido, bebezinho, eu fiz a minha parte. Olha, eu sofri muito. Aos primeiros 3 meses de gravidez, era tanto enjoo, eu vomitei tanto. Você não sabe quanto que eu sofri por você. Aí, o desconforto daquela barriga grande, eu sofri muito. E aí, as dores de parto do bebê, você nem sabe tudo que eu sofri. Então, eu fiz a minha parte. Mas eu vou te dar um brinde a mais. Estou te deixando uma jarra de leite aqui ao seu lado. Tá, bebezinho? Então, mamãe fez sua parte. Espero que tudo vá bem com você. Tchau, bebê. E ela vai e abandona aquele bebê debaixo da árvore. O que você diria? Uma mãe dessa, ou é louca, ou é uma criminosa. Merece ir para a cadeia. Mas irmãos, nós temos feito a mesma coisa com muitos bebês que às vezes Deus confia em nossas mãos. O bebê entrega a vida a Jesus, a gente fala, olha, eu fiz minha parte, agora você tem que correr atrás. Mas eu vou fazer até um brinde a mais, vou te dar até o jarro de leite aqui, ó, uma Bíblia. Então agora você tem que correr atrás, cara, você tem que buscar Deus. E eu fiz minha parte. E a gente não cuida daquele novo convertido. Sabe o que eu decidi muitos anos atrás lá em Santarém? Que a igreja lá, quando nós começamos, irmãos, demorou muito para crescer. Eu sofri demais. Nunca desanime, meu irmão, minha irmã, se está demorando para crescer sua igreja. Não, persevere, chore na presença de Deus, se humilhe, aprenda com outros. É assim que eu fiz, eu fui correndo atrás de outras pessoas, outros pastores que estavam crescendo na igreja, aprendendo com eles, me humilhando, chorando, jejuando, orando, subindo o monte. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu comecei a crer, comecei a aplicar fé, mas eu também, além de aplicar fé, orar, eu comecei a visitar os membros, eu comecei a cuidar deles, eu comecei a discipular os membros daquela igreja. A igreja era pequenininha. E no começo, parecia que todo aquele trabalho que eu estava fazendo, de discipulado, de cuidado, não estava tendo muito efeito. Eu lembro que eu cheguei lá num domingo à noite, antes do culto, só tinha uns poucos gatos pingados. E estava na hora de começar o culto, era 3 minutos antes de começar o culto. E tão pouca gente. Eu pensei, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Não é possível, depois de todo esse tempo, orando, jejuando, fazendo visitas. E eu lembro que, eu até falei para o obreiro, era um novo convertido que eu estava treinando, como obreiro, hoje ele que é o pastor lá, porque depois eu mudei para Fortaleza, como equipe grande, que é o pastor Geraldo, mas na época ele não era pastor, só era um obreiro. Eu falei, Geraldo, hoje é uma exceção, nós vamos começar atrasado, porque eu preciso orar. Então nós atrasamos talvez uns 10, 15 minutos aquele culto, porque eu fui lá atrás da igreja. Agora está tudo construído lá, mas naquela época tinha um mato, e era tudo escuro. Eu entrei no meio daquele mato, e como eu me lembro, eu comecei a chorar, e falar, Deus, o que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo errado? Senhor, o Senhor sabe que eu quero que a igreja cresça, não é para a minha glória, é para a sua glória, Senhor. O Senhor sabe que eu quero que a igreja cresça, porque eu quero ganhar vidas para o Senhor. O que eu estou fazendo de errado? E eu senti Deus me confortando e me dizendo que eu devia perseverar, que eu devia continuar perseverando, que eu não devia desistir. Eu enxuguei as lágrimas e, como sempre eu fazia naquela época e até hoje eu faço, eu subi púlpito e falei assim, apesar que no natural parecia só alguns poucos gatos pingados,
Mas no mundo espiritual eu via lotado, então eu falei assim, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé. E nós perseveramos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus começou a nos mostrar cada vez mais princípios muito fortes. Primeiro princípio que Deus me mostrou foi quando eu li na Bíblia: quem é fiel sobre o pouco, eu farei fiel sobre o muito. Mas quem não é fiel sobre o pouco, até o que ele tem lhe será tirado. E Deus falou assim para mim: eu tenho confiado muitas ovelhas, porque eu estava até chorando para Deus, por que eu não tenho tido conversões ultimamente? Por que nunca mais ninguém converteu? Ele falou: sabe por quê? Você não tem sido fiel com pouco. Lembra aquelas ovelhas que já converteram? Aonde elas estão? Você está indo atrás? Você está visitando? Você está cuidando delas? Eu comecei a pegar a lista de todos que já tinham convertido na nossa igreja. Eu comecei a visitar um por um. Eu comecei a visitar a lista dos membros que já tinham sido batizados, mas não estavam congregando mais. E eu chegava lá, me humilhava, pedia perdão, dizia para eles: se nós falhamos, eu quero pedir perdão. E eu quero implorar com você, volte para Jesus. E nós começamos a ser fiel. E sabe que eu decidi, irmãos, bem fortemente, escuta bem, não foi uma coisa complicada, mas eu decidi o seguinte: lá na nossa igreja, em Santarém na época, essa igreja que hoje tem 65 mil pessoas, 6.500 células. Quando eu dou esses números, na realidade são mais do que 65 mil, porque flutuam, às vezes baixa, às vezes sobe, mas deixa eu te falar, é que cada célula tem um relatório bem simples que ela preenche, todas as células. Então, esses relatórios vão tudo para os computadores. Toda semana nós sabemos exatamente quantas pessoas estão em cada célula lá. Então não são números evangelásticos, não. São números reais. Agora, essa igreja, que na época era uma igreja muito pequenininha, preste atenção. Eu decidi, eu falei, eu vou ser fiel no pouco. Eu falei, da agora em diante, qualquer pessoa que entregou a vida a Jesus aqui nesse altar, eu não vou abrir mão dela. Eu vou ficar indo atrás, eu vou ficar amando, nós vamos providenciar discipulador, nós vamos cuidar. Nós começamos a ter um sistema, eu comecei a organizar um sistema cuidadoso, para pegar o nome e endereço de cada pessoa, na segunda-feira mesmo, visitar aquela pessoa, amar aquela pessoa, discipular aquela pessoa. Depois que Deus nos mostrou a visão de células, então nós começamos a treinar os líderes de células para fazerem isso, e garantir que cada pessoa estava numa célula. Então eu faço o seguinte, até hoje eu faço isso. Lá em Fortaleza, onde eu estou pastoreando agora, eu supervisiono em Santarém, mas eu estou pastoreando em Fortaleza. A igreja agora, 12 de março, ela completou 9 anos de idade. 9 anos de idade. Nós estamos com 8.500 pessoas na cidade e 100 igrejas no estado do Ceará. Deu 100 certinho, não foi 99 nem 101, 100 igrejas nesses 9 anos. Mas 87 igrejas fora do Ceará, que Fortaleza também gerou pela graça de Deus, em Recife e outras cidades. Então, na realidade, 187 igrejas. E dessas 8.500 pessoas na igreja sede em Fortaleza, temos 1.046 células, só na igreja mãe, 1.046 células, 5.475 MDAs. 5.475 MDAs. O que é um MDA? MDA quer dizer meu discípulo amado, que é o nome que eu gosto mais, meu discípulo amado, mas também é uma microcélula de discipulado, que é o quê? 2 pessoas, um cuidando do outro. Nós estamos com 5.475 MDAs na última contagem. 5.475 microcélulas, formado de 2 pessoas, reunido toda semana, um cuidando do outro. Nesses 9 anos de igreja,
Agora escuta bem. Pessoas pensam, porque vocês cresceram do zero. Irmãos, eu trouxe uma equipe muito grande de Santarém comigo. E essa equipe já era muito experiente. Então, desde o começo, fomos trabalhando do jeito certo, em células, no discipulado a um. Por isso que explodiu em crescimento. Em Fortaleza cresceu muito rápido. Santarém não. Demorou muito para crescer, porque nós estávamos aprendendo essas lições. E uma das lições principais foi essa, de cuidar bem. Então o que eu faço até hoje em Fortaleza? Eu falo para os pastores, vamos pegar a lista aí de todo mundo que converteu. Vamos fazer o seguinte, os que converteram domingo retrasado. Pega aí. Aí nós temos um irmão que é responsável, ele põe tudo no computador, nós sabemos todos os nomes de todo mundo que já converteu desde o começo da igreja em Fortaleza nesses 9 anos. Pega aí, vamos pegar a lista. Tá. Maria de Souza, ela estava aí na rede do pastor Sandro. Está falando aqui que ela foi dada para a célula da irmã Margarete. Pastor Sandro, essa Maria de Souza já está congregando fielmente? Aí ele olha lá nas listas dele, fala, não, ela já está na célula, pastor, está congregando, graças a Deus, está na célula e está no culto de celebração. Ela já tem uma discipuladora? Pastor, nós falhamos, ainda não providenciamos uma discipuladora, mas ela está sendo acompanhada por enquanto pela líder de célula, mas eu já falei para a líder de célula que ela tem que providenciar uma discipuladora para essa Maria de Souza. Pois é, já passou muito tempo. Então é errado, vocês tinham que ter providenciado. Olha, eu vou te perguntar semana que vem, viu, pastor Sandro, para garantir que ela vai ter uma discipuladora. Irmãos, nós estamos com milhares e milhares de pessoas, mas um por um a gente vai cuidando assim. A gente ocupa horas e horas e horas, nós os pastores, cuidando, garantindo, porque a gente leva a sério cuidar bem. Sabe por quê? É uma das razões que Deus fica confiando milhares de ovelhas em nossas mãos, porque nós estamos sendo fiel com aquelas que Ele já confiou, então Ele vai ficar dando mais e mais e mais. Amém? Tem igreja, irmãos, eu falo com muito carinho, de 50 pessoas, converte 2 e nem aqueles 2 eles não cuidam bem, não visitam, não discipulam, não acompanham. Aí quer que Deus vai confiar mais? Não. Deus só vai te confiar mais se você for fiel com aqueles que Ele já confiou. Já confiou. Então eu comecei a treinar todos os nossos líderes de célula, todos eles, a ter essa mentalidade. Nós não vamos perder nenhum. Nós não vamos perder nenhum. Se for preciso a gente vai atrás, ama, se humilha, pede perdão, mas a gente vai conquistar, um por um. Eu tenho ensinado o seguinte, até o crente chupetinha, você já viu o crente chupetinha? Ficou tudo mimadinho, qualquer coisa, ele está tudo sensível, cheio de leri-leri. Não, eu não vou mais para a célula, eu não vou. Por que você não vai? Não, porque eles me trataram ruim, não falaram comigo, então não vou mais para a igreja também, não vou. Crente chupetinha, eu sou. Aí sabe o que eu falo para os líderes de célula fazer, os discipuladores? Falo assim, vai atrás assim mesmo. Vai atrás do crente chupetinho. Mima ele um pouco, vai atrás, fala assim, oh meu irmão, eu te amo tanto, toma a chupetinha de Jesus, você é tão precioso. Você é tão precioso, volta para a célula, porque nós todos te amamos tanto. Nós não vamos perder você, volta. Aí depois que o crente chupetinha voltou e está tudo feliz, todo mundo me ama, todo mundo cuida de mim, ele está feliz agora, não está ferido mais. Aí você fala assim, senta aqui agora, eu quero ter uma conversa com você, com muito amor e carinho, querido, sobre as atitudes. Ele já está curado, não está ferido mais, ele está pronto para receber correção, e ele vai crescer, ele vai falar, tem razão, eu fui muito errado, mas em nome de Jesus eu não vou fazer isso mais, amém. Então me deixa o petinho agora, vamos jogar fora?
Tem pastor querendo corrigir crente ferido. Crente ferido não está na hora de corrigi-lo, não. É hora de ir atrás, amar, mimar, curar as feridas. Depois você vai discipular, depois você vai corrigir. Ele vai voltar, ele vai ser uma bênção na sua igreja e na sua célula. Eu declaro que isso é só o começo na sua igreja, que vai crescer muito em nome de Jesus. Jesus disse em João 17:12, na oração de prestação de contas para com o Pai, na oração sacerdotal, João 17, que oração fenomenal. Jesus está prestando conta de como ele cuidou dos seus discípulos, das suas ovelhas. E ele está orando ao Pai, ele disse: Pai, eu os guardei, eu os protegi, e eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor confiou nas minhas mãos. Aí a segunda parte do versículo ele falou: exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Você não tem nenhuma profecia dizendo que você vai ter Judas, então essa segunda parte você não tem que receber. Você só pega a primeira parte. Eu os guardei, eu os protegi e não perdi nenhum daqueles que o Senhor me confiou. Diga isso: as ovelhas que o Senhor Jesus está confiando em minhas mãos e nas mãos da minha igreja, nós vamos guardar, nós vamos proteger, e em nome de Jesus, nós não vamos perder nenhuma delas. Amém? Se você recebe isso, dê para Jesus uma bem forte salva de palmas. Amém? Tem uma história que eu conto muito, mas eu estou contando algumas coisas, né, porque o pastor Toninho achou por bem eu trazer essa mensagem. E eu também acho que é de Deus isso mesmo. Agora, se o pastor Toninho permitir, amanhã eu quero trazer uma mensagem que até que vocês que já ouviram muito, todos os DVDs, vocês não vão ter ouvido, tá? Uma mensagem assim, que eu preguei primeira vez esse ano mesmo. Muito, muito preciosa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma história muito interessante, mas eu poderia usar dele, eu poderia usar a história de muitos, porque tem do Marcelo, tem do Rai, tem de tantos desses homens de Deus que hoje são pastores ou líderes na nossa igreja. Muitos dos meus pastores agora eram ex-desviados, ex-problemáticos, ex-chupetinhas. É verdade. E hoje são grandes pastores, homens e mulheres de Deus. Deus sabe que eu estou falando é verdade. Sabe, tudo mudou. Você sabia que dizem que existem mais desviados no Brasil do que crentes fiéis? É muito triste isso. Meus irmãos, quem conseguir ganhar os desviados da sua cidade para Jesus, reconciliá-los, você vai ter a maior igreja na sua cidade. Então, eu falo e volto a repetir, muitos dos meus mais poderosos pastores e pastoras eram ex-desviados, ex-problemáticos, ex-chupetinhas. Veja bem, o Gildo era um desses. O Gildo converteu com tanta empolgação, mas depois de um tempo desviou. Depois ele reconciliou, depois desviou de novo. Depois reconciliou, depois desviou. O Gildo se tornou um desviado profissional. E uma pena, né? Aí um dia ele falou: não, pastor, agora é para valer. É para valer. Hoje nós preparamos as pessoas para o batismo nas águas, através do nosso livrinho do discipulado 1 a 1. Bem legal para o novo convertido. Mas naquela época era uma classe. Ele fez toda a classe, que na época era comprida, para poder batizar. Fez toda a classe, que ele falou: agora é para valer. Realmente eu falei: rapaz, ele está perseverando, mas fez toda a classe, foi batizado e desviou de novo. Fiquei sabendo através de alguns jovens da igreja: rapaz, foi visto o Gildo lá. Alguém viu o Gildo lá no arraial da igreja romana, bebendo cerveja numa mesa com prostitutas.
Aí os jovens estavam tudo falando, esse Gildo não tem jeito e tal. Eu falei, olha, param de falar assim. Isso é errado falar desse jeito. É errado falar dele assim, gente. Que espírito de fé é esse? Vocês não podem ter esse espírito de incredulidade que vocês estão tendo. Vocês têm que ter espírito de fé. Nós não perdemos nenhum. Jesus disse, nós vamos atrás, nós amamos. Nós não perdemos nenhum. Eu falei, para de falar incredulidade. Começa a declarar que ele vai voltar, que ele é um homem de Deus. Aí os jovens olharam para mim e falaram, o senhor tem razão, pastor, nos perdoe. O Gildo vai voltar, em nome de Jesus. Olha, deixa eu só abrir um parênteses aqui. O diabo é muito sujo. Os crentes problemáticos, aqueles que pintaram e bordaram, aqueles que reclamaram, falaram mal de todo mundo e saem, vão para outra igreja. Sabe o que o diabo quer que a gente faz? Fale mal deles. Sabe por quê? O diabo quer que essa porta fique fechada definitivamente para eles. Se você ficar falando mal, olha o que acontece. Fica falando mal entre você, um dia aquela pessoa pode até arrepender. Ixi, queria voltar. Mas soube que estão falando mal de mim, então para lá que eu não volto mesmo. Olha só como o diabo é sujo. Mas se todo mundo aqui estiver falando, nós amamos ele. Nós cremos que ele vai voltar. Cremos que ele vai ser uma bênção, ele vai arrepender. Ele vai voltar. O lugar dele aqui está reservado. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Um dia ele também vai ficar sabendo. Estão crendo que eu vou voltar. Eu acho que eu vou voltar mesmo. Amém? Então quando eu dei essa lição de moral nos jovens, eu senti muito feliz por isso, né? Saí de lá muito feliz, falei, bem Jesus, eu ensinei os jovens um grande princípio de fé. Jesus falou assim, é verdade meu filho, parabéns, agora você faz a sua parte. Eu falei, como faz a minha parte? Ele falou assim, vai atrás do Gildo. Eu falei, Senhor, deixa eu só explicar uma coisa para o Senhor. Como se Deus não entendesse as coisas. Pai, o Gildo é um problemático. Ele é um desviado profissional. Ele já teve muita chance. E eu sou um cara ocupado. Eu não posso ficar jogando meu tempo fora com quem não quer nada, Senhor. Aí ele fez uma pergunta muito forte para mim. Ele falou, meu filho, você quer que um dia eu confie muitas ovelhas nas suas mãos? Eu falei, eu quero muito, Senhor. Tu sabes que eu quero, não é para minha glória, é para a tua glória. Ele falou, quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre o muito. Eu falei, ele é um problemático. Ele falou, quem é fiel com os problemáticos, eu farei fiel sobre muitos dedicados. Eu falei, eu vou lá. Fiquei sabendo onde era a casa do Gildo. Peguei o endereço da casa dele e fui lá. Na Amazônia, naquela época, as casas das pessoas mais humildes financeiramente eram feitas de madeira, coberto de palha. Era uma casa dessa. O Gildo era um de 11 irmãos. E só ele que era crente na família toda e ele estava desviado. Eu bati palmas lá. Aí a mãe dele veio para a porta. Eu falei, o Gildo está aí? Ela falou, tá. Eu falei, pode chamá-lo, por favor? Ela disse sim, só que ela demorou muito. Quando ela veio para a porta, ela veio tudo envergonhada. Ela assim, falou assim, ele não quer falar com você. Aí dentro de mim eu falei para o Espírito Santo, falei assim, bem, eu fiz a minha parte, né? Eu estou sendo fiel no pouco, o senhor não pode dizer que eu não fui fiel no pouco. Ele falou, não, para você ser fiel no pouco, para você ser fiel mesmo, você tem que insistir um pouco mais. Você tem que ser um pouco mais insistente nesse seu amor. Aí eu reclamei, tudo isso foi numa fração de segundo, eu reclamando com o Espírito Santo. Falei, o que o senhor quer que eu faça? Eu arrombo a porta? Ele falou, não, você só tem que insistir um pouco mais. Então, em obediência ao Espírito Santo, porque eu queria tanto ser fiel no pouco, eu olhei para a mãe do Gildo e falei assim, mas será que eu podia falar com ele assim mesmo? Ela não era evangélica ainda, irmãos, mas ela olhou assim para mim com aquele olhar de cumplicidade. Ela disse, tá, tudo bem, entra. E eu entrei, falei com o Gildo, falei, Gildo, eu te amo, Jesus também te ama. De repente eu senti a unção vindo sobre mim.
Falei, Gildo, você vai ser um pastor. Você vai ser um homem de Deus, Gildo. Ele falou, tá, pastor, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar. Só que aquilo era só de boca para fora, porque nem ele acreditava mais em si mesmo. Depois daquele dia, poucos dias depois, eu estava indo para a igreja a pé com um amigo meu, segurando o violão. Eu segurando o violão à noite, indo para a igreja. Quando eu vi, o meu amigo falou assim, olha quem vem na nossa direção. Eu olhei, mas não reconheci. Falei, quem é? Ele falou, o Gildo. Eu olhei e falei, é mesmo, o Gildo estava vindo na nossa direção, irmãos, literalmente, com 4 prostitutas. Muito doidão. Eu falei assim, segura meu violão. E eu adiantei o passo. Paz do Senhor, irmão Gildo. Dei um abraço nele. Ele ficou com tanta vergonha das prostitutas, que ele deixou elas ficarem andando. Ele me segurou aqui para trás e falou assim, tá, eu vou voltar. Irmãos, dessa vez a unção foi mais forte. O Gildo diz que até hoje essas palavras ficam ecoando dentro dele. Eu falei, olha nos meus olhos, Gildo. Eu estou lhe dizendo, você vai ser um grande pastor. Você vai ser um grande homem de Deus. Ele olhou assim para mim, ele falou, eu vou para a igreja esse final de semana. E foi. E a revelação veio, nasceu de novo, nunca mais voltou para o mundo. Nunca mais voltou para as coisas do diabo. Toda a família converteu. Ele tem outro irmão que é pastor, a mãe supervisora de muitas células. Deus prosperou, deu casa, carro, tudo de bom para o Gildo, tudo de bom. Pastor sobre muitas igrejas, muitas igrejas. Quando eu mudei para Fortaleza, eu falei, Gildo, você vai comigo? Ele falou, eu vou mesmo. Gildo é um dos meus pastores principais lá em Fortaleza. Mas até hoje, de vez em quando, isso eu não estou inventando, de vez em quando é assim. Até hoje, o Gildo chega comigo e me dá um abraço. E muitas vezes chorando. Fala assim, obrigado. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter insistido. Ele disse, por isso que eu também não abro mão de ninguém. Por isso também, pastor, que eu vou atrás de todo mundo. Que eu acredito em todo mundo. Sabe, queridos, isso é um grande, grande princípio. Deixa eu ir logo para o quarto segredo. Temos que exercitar um espírito de fé para alcançar nossa cidade para Jesus. Diga, temos que exercitar um espírito de fé para alcançar nossa cidade para Jesus. Eu quero fazer o seguinte, bem rapidinho aqui, que eu só tenho 5 minutos. Eu gostaria de pedir 4 senhores ou rapazes, jovens, como voluntários, para fazer um pequeno teatro, rapidinho aqui. Amém. 1, 2, 3, 4, já estão. Pode vir, pode subir aqui rapidinho, não sei como que sobe. Aonde está a escada? Bem ali? Tá legal. Rapidinho, por favor, queridos. Tá, obrigado, meu querido. Obrigado. Me deram mais 10, aleluia. Está vendo como quando você é fiel no pouco, Deus te faz fiel sobre muito? Vem aqui, meus amados. Fica bem aqui, todos 4, por favor. Tá bem. Meu óculos está aqui dentro, então tenha cuidado, tá? Mas eu vou fazer um pequeno teatro, mas na realidade são 2 pequenos teatros. O primeiro, deixa eu só te falar o seguinte. Como é seu nome, meu querido? Carlos. E seu nome? Miguel. Tá, Carlos, vamos supor que isso aqui fosse um iPhone 6, tá? Um iPhone 6. E você, Carlos,
um dia, não, peraí. Vamos supor que eu te dei esse iPhone 6, tá, de presente, tá? Aí, um dia você pega e dá para o Miguel o iPhone 6, tá? Aí eu falo, Miguel, quem te deu esse iPhone 6? Carlos. É verdade, é o Carlos mesmo, porque eu dei para ele, estou até reconhecendo a capa. Rapaz, esse iPhone 6 eu dei para ele, não dei para você. Aí eu pego do Miguel. Seria certo eu fazer isso? Não, totalmente ilegal, totalmente errado. Deixa eu explicar. Veja bem, olha aqui como muitas pessoas não entendem. As pessoas falam assim, por que quando Deus criou a terra, que o Adão pisou na bola, e aí entrou esse caos e o diabo começou a mandar em tudo, assim, na bagunça na terra, por que Deus não entrou logo e acabou com essa parada? E ainda deixou continuando tanta destruição na terra. Por que Deus não acabou logo com essa brincadeira do diabo? Sabe por quê? Seria ilegal. Deus não faz nada na ilegalidade. Deixa eu te mostrar. Agora você vai fazer o papel de Deus, tá? Você vai fazer o papel de Adão. Irmão, me perdoe. Me perdoe, mas eu declaro muita bênção e unção sobre a sua vida. Mas não é Eva não, é pior. Você vai fazer o papel do diabo, tá? E você vai fazer o papel da igreja, tá? Tá bem. Agora, escuta bem. Vamos supor, então, aqui está Deus. Agora, esse óculos não simboliza mais um iPhone. Esse óculos simboliza autoridade sobre a terra. Sobre a terra. Tá? Então agora você, né, como Deus, vai dar para Adão autoridade sobre a terra. Muito bem? Isso mesmo. Ah, gostei dessa forma. Olha, muito bons atores. Muito bons atores. Parabéns. Muito bem. Agora escuta bem. Veja bem. O que a Bíblia diz? Os céus são do Senhor, pertencem ao Senhor. Mas a terra Ele deu aos homens e aos filhos dos homens. Olha só. Isso que a Bíblia diz. Então a autoridade sobre a terra foi dada para os homens. O diabo, muito sujo, ele consegue fazer o homem desobedecer a Deus e obedecer o diabo. Ao fazer isso, ele entrega a autoridade ao maligno. Agora você se ajoelha e entrega a autoridade ao maligno. Isso mesmo, tá certo, isso mesmo, muito bem. Agora, eles são bons atores, vamos contratá-los para o Broadway. Mas é o seguinte, então, veja bem, agora, tá vendo? Por que Deus não vem e toma logo a autoridade? Porque a Bíblia fala que o mundo agora jaz no maligno, o diabo que é o Deus desse mundo. Olha só, por que Deus não vem e logo me pega? Porque não pode, irmãos. Seria ilegal Deus fazer isso. Porque foi um homem que deu. E tinha que ser um homem para tomar de volta. Vocês estão entendendo? Olha, por isso que quando Jesus veio aqui para a terra, agora, veja bem, o que é Jesus? A Bíblia chama dele do último Adão, o segundo homem. Agora o irmão vai ficar atrás dele assim, segurando. Tá, isso mesmo. Olha, mas fica de lado aqui. Obrigado. 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Deus se fez homem e habitou entre nós. Como é o nome dele? Jesus. Agora, como homem, ele poderia tomar de volta. O diabo tinha medo. Você já notou que os demônios viam Jesus, eles viam a parte de Deus de Jesus. Eles gritavam, tu és o filho de Deus. O que Jesus dizia? Eu sou filho do homem. Por quê? Porque a Bíblia Deus já tinha profetizado, um dia a semente da mulher, um homem que vai esmagar a sua cabeça, antiga serpente. Vocês estão entendendo que coisa linda?
Então quando Jesus falava, eu sou filho do homem, e como filho do homem eu tenho legalidade sobre esta terra, que você usurpou, Satanás. Então o primeiro Adão perdeu a terra por causa do pecado. O último Adão recuperou a terra porque ele não tinha nenhum pecado, ele tinha legalidade. Amém? Então, o que ele faz? Agora juntos, né? Deus, homem, vai, toma a terra dele, derruba ele no chão. Deita para cá, para todo mundo te ver melhor aqui. Tá? E sem encostar na cabeça dele, põe um sapato por cima assim. Isso. A Bíblia fala que esmagou a antiga serpente. Amém? Agora escuta bem. Olha o que Deus faz. Olha que coisa profunda. Ele pega essa autoridade e entrega para a igreja. E ele diz para a igreja, tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. Tudo que desligar na terra, será desligado. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Agora, ide portanto, eis aí vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Obrigado, querido. Obrigado. Dê uma forte salva de palmas para esses bons atores aqui. Deus abençoe. Obrigado, querido. Vocês são preciosos, viu? Obrigado, viu? Obrigado, querido. Vocês são preciosos. Muito obrigado, querido. Aleluia. Esta vida com Jesus é maravilhosa. Eu já vou estar terminando, mas antes, deixa eu só te relembrar de alguns versículos da Bíblia. Anota aí, anota para você depois procurar. Por causa do tempo, eu só vou citar rapidamente. Tiago 3, 9 e 10. Ele fala assim: está certo que de uma só boca vai sair bênção e maldição? Não, da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ele diz em Tiago 3, 9 e 10: não está certo da sua boca sair bênção e sair maldição. Da sua boca deve sair só bênção. Em 1 Pedro 3,9, anota aí também, 1 Pedro 3,9, ele diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo. Ele fala que nós devemos bendizer as pessoas, nós devemos declarar a bênção, declarar sucesso, declarar salvação, declarar perdão de pecados. Ele fala: você não deve nunca pagar mal por mal, nem injúria por injúria, mas você deve dizer coisas boas, porque para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Ele fala: se você ficar, a autoridade está na sua mão agora. A autoridade está na sua mão agora, igreja. Se você ficar decretando a bênção, ficar tomando posse, você vai ver essa bênção ser realizada, e você vai herdar a bênção por herança. Irmão, depois que eu aprendi isso lá em Santarém, revolucionou meu ministério. Lá do monte, eu pegava a igreja toda, subia o monte, e nós estendíamos as nossas mãos sobre Santarém. Nós começamos a falar: Santarém pertence ao Senhor Jesus. Irmãos, nós vimos a maior boate daquela cidade, que na época era chamado Babilônia. Isso que vai acontecer com a Babilônia da Globo também. Aquela boate fechou e hoje é uma igreja evangélica. Amém? Nós vimos motel transformar em escola. Aí depois que a Babilônia fechou, abriu uma outra boate, a boate mais chique da cidade, a mais badalada, Fun House. O dono daquela boate converteu-se e começamos a reunir os jovens lá, e parou de realizar boate, transformou num salão de jovens da nossa igreja, mas ficou pequeno demais. Hoje esse ex-dono, que é um jovem, o Marquinho, o nome dele, era um empresário da cidade, hoje é um obreiro tempo integral comigo em Fortaleza, para a glória do Senhor Jesus.
Irmãos, nós vimos Deus salvando e transformando vidas. Nós vimos milagres acontecendo. A Bíblia fala em Números 13:32, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Aqueles 10 espias, que Deus ficou triste com eles, Deus disse para eles, obrigado meu amado, Deus disse para eles, olha, eu fiquei triste com vocês, seus cadáveres vão cair aqui no deserto, porque estavam falando mal da terra que Deus havia confiado a eles. Qual é a terra que Deus confiou para você? Qual é o nome da sua cidade? Não fale mal daquela terra. Comece a declarar a palavra de fé, porque a Bíblia fala em Provérbios 11:11, pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu terminar com essa pequena história. Quando eu primeiro comecei a pastorear a igreja, logo nas primeiras semanas, lá em Santarém, a igreja era para ter umas 30, 40 pessoas, mas tinha um culto lá onde toda a igreja era para vir. Sabe quantas pessoas apareceram? 2 pessoas somente. Mas eu pensei, é porque estão atrasados, então eu vou começar assim mesmo, o culto, né? Então, eu lembro que eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra, né? Aí eu dirigi um louvor bem comprido, preguei uma mensagem bem comprida, mas até o final do culto só tinha as 2 pessoas mesmo. E uma era minha irmã Ângela, o outro era um novo convertido pelo nome de Egídio. O Egídio nunca aprendeu a tocar bateria tão bem, mas era melhor do que nada. Então eu falei para ele, quando eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra, falei, irmão Egídio, pega a bateria por favor. Ele subiu, então só estava minha irmã Ângela. Ela falou, Eibe, você vai começar agora? Eu falei, eu vou Ângela, porque eu quero que as pessoas acostumem chegar na hora certa. Eu estava pensando que ia chegar mais gente, né? Ela falou, mas eu queria beber uma água. Eu falei, não tem problema, pode beber água, que eu vou começar assim mesmo. Ela saiu da igreja para beber água, os bancos estavam literalmente vazios. Mas eu olhei para aqueles bancos e eu falei assim, pelo espírito de fé, eu sabia que um dia eu ia contar essa história para multidões. Eu sabia. Eu falei assim, eu quero pedir essa grande multidão para ficar em pé. Eu até lembro até hoje a música que nós cantamos. E vamos cantar a música Então Se Verá. Tem alguns dinossauros aqui que lembram da música? Então se verá. Amém? Então, e nós cantamos aquela música. Irmãos, culto após culto, a grande multidão. Irmãos, aí você ouviu os segredos, muitos princípios que eu ensinei hoje, como finalmente começou a crescer. Mas quando começou a crescer, multidões e multidões, aqueles membros antigos chegavam para mim e falavam assim, pastor, quero pedir perdão para o Senhor. Muitos deles fizeram isso, irmãos, estou lhes dizendo, quero pedir perdão, pastor. Pelo que, irmão? Porque logo no começo da igreja, naqueles primeiros meses, aqueles primeiros anos, o senhor ficava falando, o senhor via uma grande multidão, nós não entendíamos os princípios de fé, pastor. A gente realmente achava que o senhor tinha problemas mentais. É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as pessoas vão te chamar de louco. Às vezes elas vão achar que você está delirando. Mas eu quero declarar sobre a sua vida. Os sonhos de Deus vão ser cumpridos sobre a sua vida. Pode abrir a boca e declarar a palavra de fé. Pode declarar. Porque você verá o fruto do seu trabalho e da sua fé viva. Porque eu declaro que isso é só o começo. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.